Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e vamos para a aula de número 53 de arte. E hoje vamos falar aí de estilos cênicos, né? Tipos de teatro diferente. Aí eu trouxe para especificar mais aí o teatro e o circo, que também é considerado aí um estilo cênico. Como objetivo, temos identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os aí no tempo e no espaço, né? De modo a aprimorar, então, a capacidade de apreciação da estética teatral. A pessoa que trabalha, então, com qualquer tipo aí de arte cênica, ela precisa aí ter uma consciência corporal, uma desenvoltura aí bem elaborada, né? Porque é a sua principal ferramenta de expressão artística. Então, ela precisa... As artes cênicas exigem tanto um desenvolvimento ali da fala, da expressão, da espontaneidade, enfim, o seu corpo é a sua ferramenta então de trabalho, né? Por meio dele que você vai trabalhar, vai se expressar e vai atuar. Então assim, é por meio, né, de movimentos, entonações de voz, postura, né, gestos, enfim, que esse ator, esse profissional se comunica com o público. Então, é super importante ter todo esse trabalho, né, completo, então, para que o ator consiga, então, se expressar da melhor maneira possível, se adaptar àquela situação e conseguir, então, diferenciar e desenvolver aí diversos personagens. Quem deseja, então, se tornar esse tipo de profissional, ele precisa ter aí, né, um vigor aí muito complexo e conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, na imagem nós temos então um ator encenando uma peça num festival de teatro de rua em Porto Alegre. Vejam que ele faz uma expressão, ele gesticula, ele toca um instrumento, então é um artista, é um multiartista, né? Precisa desenvolver aí várias habilidades para chegar a um nível assim onde a pessoa consegue então representar, entonar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Vamos então diferenciando, né? Partindo do teatro, que é a arte então de interpretar. No teatro, o teatro que a gente conhece, nos formatos que a gente conhece, ele surgiu aí na Grécia Antiga e nessa linguagem os atores aí contam histórias para um público através então da interpretação, né? As vertentes aí, as subdivisões do teatro, né, são comédia, tragédia, drama, e cada uma delas tem aí um destaque, um tipo de emoção, né, um sentimento humano aí que prevalece, né? Então, comédia, tragédia, drama são aí estilos de teatro, de peças e que tem como principal diferenciação característica esse lado da emoção, né, do sentimento. Deixo como sugestão a atuação de um trecho do espetáculo Henriques, da companhia Vagalum Tum Tum, onde a gente vê toda essa expressividade, né, esse jogo de cintura, eu já digo, dos atores, então, desses artistas atuando nesse trecho, então, do espetáculo. É bem bacana, confiram que vale a pena. No Brasil, a origem do teatro está aí muito relacionada à chegada, então, dos jesuítas, tá, ao país. E esse empenho, então, em catequizar a população, né, indígena, a população local, como forma de fazer eles entenderem, enfim, catequizar realmente. Então, os padres jesuítas aí acabam trazendo, né, essa origem do teatro, acabam fazendo vingar essa vertente como forma de catequizar esses índios e colonos da região. Então, esses padres usavam, né, uma expressão exagerada, uma entonação de voz, enfim, né? Eles queriam maneiras de conseguir se comunicar com essas pessoas e conseguir transmitir esses ensinamentos, então, da Igreja Católica. Uma das pessoas aí nesse cenário mais notáveis foi o padre José de Anchieta, né, que teve aí um papel importante nessa catequização aí, o que seria o início, né, do teatro. Hoje em dia,
essa maneira, né, de se expressar aí, ela tem características bem diferentes das que tinham lá no início, né? As formas de atuação se transformam, né? Os objetivos dos espetáculos também. Então, é possível aí ter vários tipos de teatro em várias vertentes diferentes, enfim, com cenário, figurino e todo feito aí para trazer, né, esse lado cultural, esse espetáculo, então, para a plateia. Falando de circo, né, o circo, ele também entra num estilo cênico e é um local onde tem várias atrações em um único espetáculo, né? A linguagem circense, ela tem aí, reúne vários profissionais em uma trupe. E essa trupe se apresenta, então, geralmente de maneira itinerante. Então, vai passando de cidade em cidade, armando toda a sua lona, né? Montando o seu acampamento e trazendo esses espetáculos, então, para as pessoas do local. Pensando no surgimento do circo, né? Ele surgiu aí nas civilizações antigas, mas foi aí durante o Império Romano que ele se desenvolveu aí de maneira mais parecida com o que a gente tem hoje, né? Entre as atrações do circo estão aí malabarismos, palhaçaria, o trapézio, contorcionismo, entre muitos outros. Como exemplo, eu deixo a sugestão de um vídeo do Circo dos Sonhos no espetáculo Alakazam, a Fábrica Mágica, de São Paulo. É um teatro circense, realmente, por que não falar? Mas é fantástico, né? A maneira com que esses atores trabalham e encenam, enfim, trazem toda essa linguagem circense. Então, realmente, Circo dos Sonhos. Vamos conhecer alguns personagens circenses, então. Começo com os palhaços, né, que a gente fala de circo, já nos vem em mente o palhaço, e ele tem uma origem, né, com características bem próximas do que a gente tem hoje, que remota ao Antigo Egito, né, lá em 1500 a.C. Há ainda indicações, então, que existiram também na Grécia, Roma, China e outras civilizações, né, mas com ambos com essas características, então, de divertir, de trazer aí esse sorriso, né, esse atrapalho todo aí para o espetáculo. Os malabaristas, os malabares, de modo geral, já eram aí praticados, né, na antiguidade em cerimônias religiosas, vejam só. Na China antiga, já se fazia o uso, então, de pratos, né, girando, equilibrando varinhas, enfim, outros materiais. E na Grécia, então, Egito, a preferência eram pelas bolas e mais tarde também por tochas acesas. Então, realmente, os malabares aí exigem muita técnica e cuidado e com certeza chamam a atenção e despertam, né, essa curiosidade do público. Os mágicos ou ilusionistas também. O ilusionismo, ele tem origem aí mais ou menos há uns 200 anos antes de Cristo, né? Que é relatado então em documentos egípcios. Também havia aí ilusionistas durante o período medieval na Europa, né? E foram apontados aí como bruxos ou bruxas, né? E apenas anos mais tarde, ali no século XIX, que essa arte ela foi reconhecida mesmo e pôde se desenvolver. Então, esse ilusionismo, né, só esse jogo, esses truques aí, eram até confundidos com bruxaria, né? Então, realmente, até se poder desenvolver esse trabalho, né, levou aí um bom tempo. Outros personagens aí circenses são os trapezistas, que eles desenvolvem aí uma técnica que exige muita confiança, né? Porque envolve aí equilibrar-se, né? E confiar na outra pessoa, enfim. E geralmente esses números são realizados aí por membros da mesma família. Então já tem aí esse parentesco de confiança, enfim, esse treino aí da vida toda. Então realmente são membros da mesma família que executam esses números de trapézio. Também temos os contorcionistas, né? Que a gente sabe-se, né, segundo estudos,
que já na Grécia Antiga se praticava esse contorcionismo, né? Há pelo menos aí 2.500 anos. Além disso tudo, há registros também que indicam que essa prática ela era utilizada também na China como parte aí de treinamento de guerreiros. Bom, que a gente sabe que é preciso muita elasticidade corporal aí para ser um contorcionista. Também, como personagens circenses, temos os equilibristas, né? Que durante aí uma celebração no palácio do imperador, alguns artistas se apresentaram com números aí de acrobacias, né, na corda bamba, e essa arte tenha surgido então na China, né, há pelo menos aí 108 anos antes de Cristo. O público ficou uau, né? Muito surpreso e chocado então com essas exibições e acabaram acontecendo aí com mais frequência, né? Porque foi um sucesso. Muito bem. Dessa maneira a gente conhece alguns personagens circenses, esses estilos cênicos. Vemos que o circo também é considerado um estilo cênico e indiferente, né, do estilo a ser elaborado, desenvolvido, exige aí muito estudo, muita técnica e muita consciência corporal também. Um abraço e até a próxima!